Rádio Figueira, a rádio da maior torcida de Santa Catarina. Para você que está ligado aqui na rádio oficial do Figueirense Futebol Clube, também aqui no site do Figueirense, a gente está aqui no Meu Cantinho Churrascaria, no Cobrasol, que é parceiro da Rádio Figueira. É um bate-papo aqui no nosso debate Furacão comigo, John Léo, também o Israel Córdova, nosso comentarista, e hoje recebendo o Vinícius Eutrópio, treinador do Figueirense nessa campanha do Figueira em busca do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando os nossos patrocinadores, além do Meu Cantinho Churrascaria, ali Fanfratello, Vidraçaria São Marcos, que fica na Praia Comprida, aqui em São José, Complexo Esportivo RM Soccer, a Diária Ideias Estúdio Criativo, Ótica Rosan, M5 Esportes, Madeireira Madecalo, Up Training, também a Difio, nosso amigo Eupírio Valgas, e todo o pessoal da Rádio Record, aqui da grande Florianópolis, além da Figueira Store do Scarpelli, a loja da torcida do Furacão. Primeiro, boa noite para o Vinícius, agradecer pela participação aqui com a gente, Vinícius, e queria que você desse primeiro uma saudação para o torcedor alvinegro que está feliz da vida agora com o momento do Furacão. Exatamente, boa noite a todos os torcedores alvinegros, é uma honra, um prazer estar aqui participando da rádio e já sabedor que é um sucesso, né? Isso é importante, muitos alvinegros assistindo e feliz também pelo momento do clube, pelo momento do time, sabemos que é um caminho longo, mas que as coisas estão no caminho certo, estão na trilha no certo caminho. Vinícius, a gente poderia começar falando um pouquinho da tua carreira para fazer uma retrospectiva, né? Do Vinícius, o próprio torcedor lembra de ti, já faz esse vínculo do Vinícius quando o Vinícius passou por aqui como atleta do Furacão. Queria que você falasse um pouquinho da tua carreira como atleta primeiro, até chegar na carreira de treinador, mas especialmente da tua passagem aqui pelo Figueirense. Eu tive a satisfação de jogar profissionalmente 16 anos, né, 3 anos especiais no Figueirense, em 96, que nós conquistamos o título da Copa Santa Catarina e do Supercampeonato, 97 e 98. Após isso eu me transferi para o Náutico e no Náutico encerrei minha carreira já aceitando o convite para ser auxiliar técnico. De lá do Náutico eu fui ser auxiliar técnico do Atlético Paranaense durante 6 anos, onde participei 3 anos como coordenador das categorias de base, depois 3 anos como auxiliar técnico de 14 treinadores, fomos vice-campeões brasileiros, vice-campeões da Libertadores, 3 vezes campeões paranaenses, e após esse ciclo encerrado no Atlético Paranaense, eu recebi um convite para ser coordenador de apoio técnico do Fluminense, que eu mesclava campo e o trabalho fora do campo. Então era tudo junto, eu era um auxiliar técnico, mas também tinha poder de contratações e de decisões fora. O Fluminense tinha 23 anos que não ganhava um título nacional, né? Felizmente naquele momento o Fluminense, infelizmente o Figueira, nós somos campeões da Copa do Brasil após 23 anos, depois somos vice-campeões da Copa Libertadores, então eu também tive uma passagem, eu acho, marcante no Fluminense, e a partir desse momento que já tinha passado todos os estágios que eu precisava, né, e tinha me formado também em Educação Física, aí eu ingressei na carreira de treinador, fui ser treinador no Campeonato Paulista no Ituano, quando então direto já no profissional? Já no profissional. Foi uma campanha um pouco surpreendente, né, pela equipe que tinha, o elenco que tínhamos no Ituano. Foi no momento que o Carlos Alberto Parreira conheceu o meu trabalho, né, muita gente acha que eu já sou amigo dele há muito tempo, não. A partir daquele momento que ele acompanhou alguns treinos, que ele viu alguns jogos, ele coincidiu dele querer voltar para o futebol e ele aceitou o convite do Fluminense e eu fui surpreendido com um convite para que eu pudesse ser um auxiliar dele. Não pude negar, porque uma pessoa e um profissional, né, do status e da capacidade do Parreira, para mim foi importante isso. E aí retornei do Fluminense, ficamos lá mais 6 meses. E a partir da saída do Parreira eu também saí e recebi um convite para trabalhar no Grêmio Prudente. Também um outro grande desafio, uma equipe que tinha uma potência, era uma potência em Barueri, com vários jogadores como Thiago Berto, como Ralf e outros grandes jogadores estavam naquele elenco, mas foram todos vendidos. O Pastana estava naquele
foi o convite do Rodrigo Pastana, né? Ele me conheceu, não conheceu meu trabalho em si, mas me conheceu pessoalmente, conversamos muito sobre futebol, e ele fez o convite para eu assumir aquele desafio, porque o time tinha acabado de sair de Barueri, foi para Prudente, e tinha acabado de vender todos os jogadores também. Então nós tínhamos que trabalhar e montar um time em 20 dias e disputar um campeonato paulista com apenas 12 dias de preparação. Não é nada fácil, né? Não é paulista, justamente. E foi surpreendente o resultado. O resultado final foi o terceiro colocado no Campeonato Paulista, que eu prezo como um nível de uma primeira divisão. Então tinha Marcos Assunção, Marcelo Oliveira, Tadeu, vários outros grandes jogadores que eles surgiram e a campanha foi muito boa. E a partir desse momento, que terminou também o meu ciclo lá, com sucesso, eu recebi um convite para ir um outro desafio grande, que é ir para Portugal, no Estoril. Um time também da segunda liga, que não tinha muita tradição de futebol português, né, que estava vivendo um momento difícil, mas que precisava se afirmar no cenário português. E eu aceitei de pronto esse desafio, fiquei lá por quase 2 anos, era um time de segunda liga, com uma estrutura muito pequena, que nós conseguimos transformar hoje, né, principalmente hoje, no dia de hoje. Estoril é um time da primeira liga, foi o 5º colocado o ano passado, está na Liga Europa, disputando a fase de grupos. Foram vendidos vários jogadores para times considerados grandes lá em Portugal e na Europa. E então o trabalho foi super bem feito e está sendo dado sequência pela equipe técnica que permaneceu lá. Mas no meio desse caminho eu recebi um outro convite surpreendente, que foi do Parreira, para que eu pudesse auxiliá-lo na disputa da Copa do Mundo, né, da África de 2010. Para mim foi um prazer, uma experiência realmente indescritível, né? Você participar do país sede não é para qualquer um, principalmente na primeira Copa do Mundo feita no continente africano. Então foi uma experiência maior ainda para mim, foi gratificante. Retornando de Portugal, depois disso, eu assumi rapidamente o Barueri, poucos jogos, e depois assumi o Duque de Caxias num grande desafio também, uma equipe que tinha 90% de chance de ser eliminada da Série C. Vinha de 5 derrotas consecutivas, né? E realmente todo o cenário era contrário para que o time desse certo. Fizemos aí um recorde de 6 ou 7 vitórias consecutivas com o Duque, classificamos o time em segundo lugar, fomos à fase semifinal da Série C do Brasileiro e só não subimos realmente por questões de detalhes. Fizemos um gol legítimo que foi mal anulado pela arbitragem, senão teríamos colocado também com sucesso o Duque na E porque chegasse um pouquinho tarde, se tivesse chegado um pouquinho antes do Duque, tinha subido o Duque. Poderia ter sido. Mencionou algumas vezes o nome do Carlos Alberto Parreira, inclusive a gente entrevistou, né, no evento aqui, quando foi apresentado o projeto da nova Arena do Figueirense. Que ele manja tudo de futebol, a gente não precisa estar falando, não precisa estar lembrando, porque é um técnico campeão do mundo. É uma das principais referências para ti, talvez a principal. Quem tu poderia citar como os treinadores que te influenciaram, tanto como atleta, mas principalmente nessa fase aprendendo e convivendo com os grandes treinadores? A gente procura estudar bastante, ter contato, participar de muitos cursos. Obviamente o Parreira é uma referência, o Antônio Lopes é uma outra referência. Eu tive também a oportunidade de trabalhar com um treinador alemão. Ele não é um grande destaque no cenário mundial, mas ele me passou muita referência do futebol alemão e europeu, que é o Lothar Matthaus, né? O Valdir Espinosa. Foram bons treinadores. Do jogador, né? Excelente. E eu tive esse prazer de se relacionar com ele os 4 meses que ele trabalhou no Atlético Paranaense, diariamente, então com essa cultura de treinamento europeu. E obviamente, em cima de tudo isso, eu identifiquei e escolhi o meu próprio método de trabalhar, né? Muitas experiências como ex-jogador, muitas experiências como também auxiliar desses grandes treinadores que eu pude ter e, obviamente, encaixar um trabalho de uma meta que eu prezo como ideal para uma carreira de treinador e um modo de trabalho de treinador. Ô John, agora eu recebi aqui do nosso amigo ex-diretor do Figueirense, dizendo que em 2009 o Vinícius Quadros estava vindo para o Figueirense. Ele só não veio para o Figueirense em 2009 porque o Parreira levou ele para o Figueirense, puxou.
É verdade. Edson Lima, batendo papo com a gente aqui, prazer conhecê-lo também. Ex-vice do futebol. Ex-vice do futebol do Figueirense e um alvinegro apaixonado também. Como sempre. Obrigado pela presença. Vinícius, onde é que está o Vinícius nesse contexto dos treinadores do Brasil? Como é que foi a tua chegada? Primeiro, a tua chegada com o Figueirense. Como é que tu acha que está o Vinícius Eutrópio hoje no cenário? Você trabalhou no Fluminense, trabalhou no Atlético Paranaense, agora no Figueirense com o objetivo de voltar para a primeira divisão. Como é que tu projeta a tua carreira e a tua chegada no Figueirense? Como é que foi esse teu contato com o clube novamente? Falou, a gente estava conversando off aqui, já tinha rolado algumas conversas, quem sabe voltar para o Figueirense. Como é que foi essa chegada agora, Vinícius voltando? Na verdade, eu sempre tive uma relação muito estreita com todo o Figueirense. Quando eu trabalhava na categoria de base do Atlético Paranaense, surgiu um convite do Edson Lima, através do Figueirense, para que nós pudéssemos fazer essa parceria, esse intercâmbio, estreitando as relações entre as categorias de base. Eu saía de Curitiba, vinha sempre falar uma palestra ou outra. Recebemos também grupos de trabalho, equipe técnica do próprio Figueirense na categoria de base no centro de treinamento do Atlético. Então sempre foi muito estreita essa minha relação com o Figueirense, com as pessoas que dirigem o Figueirense em todos os anos, em todos os níveis. E eu não posso negar essa proximidade que eu tenho e essa identidade que eu tenho com o clube. Eu não adquiri à toa, eu adquiri nos 3 anos que eu fui jogador, e os 3 anos que eu me senti muito bem, fui muito bem tratado. Então, quando você é muito bem tratado no lugar, você sente carinho, né? Isso surge de forma natural. E já aconteceu algumas vezes, como justamente essa em 2009, que a gente estava tendo uma campanha muito boa no Ituano, de sentar com o diretor do Figueirense por 4 horas, praticamente acertar toda essa vinda, mas surgiu no meio do caminho um convite irresistível do Parreira para trabalhar com ele. E eu vejo no meu cenário, justamente no contexto do futebol, justamente essa mudança que está ocorrendo agora, de treinadores de nova geração, de conceitos de treinamento, conceitos de novos trabalhos. Acho que esse conceito europeu está chegando ao Brasil. Sempre se falou que o Brasil teve os melhores jogadores de futebol, mas na Europa, e você sabe porque conhece bem futebol europeu, treinou, morou lá, o pessoal lá costuma falar que o treinamento do Brasil, o brasileiro não usava muito da tática. Tu acha que eles estão impondo a tática para o Brasil ou o brasileiro está achando o meio termo? Não, eu acho que a gente está achando esse meio termo. Realmente eles são bem mais rigorosos taticamente que nós, né? Até porque eles necessitavam disso pelos talentos. Hoje não, eles têm grandes escolas de formação de jogadores. Isso tem demonstrado a Alemanha, a França, a Espanha principalmente. Então, isso já se nivelou. O que a gente está realmente fazendo é o que o mundo faz hoje, né? A comunicação é muito estreita. Você quer saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, você abre o computador e tem a internet hoje. Então essa proximidade e essa nova sede de conhecimento dos novos treinadores, né? Aliado à Olimpíada, aliado à Copa do Mundo que vem aí com essas grandes arenas, esses grandes estádios, isso tudo converge para que a gente possa melhorar. Então eu estou dentro desse contexto, acredito, estou me preparando para isso, tenho muito que aprender, mas tem muita coisa a ser ouvida, nessa minha passagem aí por vários países, vários clubes com vários profissionais, em prol realmente de acrescentar para o futebol brasileiro e para os clubes que eu trabalhar. E nesse momento, graças a Deus, na minha carreira, essa oportunidade que surgiu do Figueirense, porque você faz com muito mais prazer, né? Você já faz uma coisa com prazer e num clube que você tem identidade, com a torcida que você tem identidade, as pessoas, trabalhar no dia a dia é ótimo. Você já respondeu isso na entrevista coletiva quando chegou aqui, mas como é que foi o contato do Figueirense contigo agora? Quem é que fez o contato contigo? Como é que foi a tua chegada aqui no Figueirense nesse momento? Foi um contato à noite, um domingo à noite, através do próprio Leandro e do Marco Moura, né? A primeira pergunta justamente é essa, se eu tinha vontade de dirigir o Figueirense e se eu acreditava na equipe nas condições de trabalho. Eu de pronto aceitei. Foi uma negociação rápida, né? Foi muito rápido. Quero. Nem teve a negociação, na verdade, né? Porque justamente essa ansiedade de mostrar o trabalho,
e de saber o que a gente tinha também, né? O Figueirense hoje é um clube com condições muito boas, nível de Série A, uma cidade maravilhosa e com um elenco que está passando por dificuldades, sim, mas que eu tinha certeza que com o tempo a gente ia ter capacidade de reestruturar não só os jogadores que aqui estavam, mas esses novos que a gente está trazendo aos poucos para fazer realmente um elenco forte e lutar ainda, continuar lutando por essa subida. Bom, você foi capitão do Figueirense, foi campeão pelo Figueirense. Depois que um jogador aposenta as esteiras, pendura, o treinador quer treinar a equipe onde se destacou. Então isso aconteceu com você, né? Sim, para mim é um sonho realizado, né? É um sonho realizado. E que a gente espera que possa também concretizar com essa subida à Série A. O cenário não era o melhor possível, né? A gente sabe disso, mas aos poucos, Está clareando. mineiramente falando, Comendo pelas beiradas. a gente vai unindo o grupo, vai trazendo esses Seu sotaque é jogadores. difícil perceber, né? Mineiro, eu já perdi o sotaque. Foi em Portugal aqui. Mas eu acho que o grande passo, além, obviamente, dos nossos trabalhos do dia a dia, com dinâmica, que vocês acompanham, com intensidade, que é importante o jogador trabalhar com a intensidade para que ele coloque isso no jogo, porque senão você não consegue reproduzir, você tem que reproduzir o máximo os treinamentos do que acontece no jogo. Além disso tudo, que é o trabalho diário, que a gente tem que embutir, está conseguindo embutir na cabeça dos jogadores do Figueirense, é que eles estão no Figueirense. E é diferente estar aqui. Eles têm que ter um algo a mais. E esse grupo, ele já começou, ou já assimilou tudo isso que a gente Já estão apresentando esse algo a mais, que seria essa raça, né? Justamente. Diariamente na Rádio Figueira, nos debates, eu sempre bato na mesma tecla com o John, que a gente sempre pedia para o Figueirense ter uma raça. Que o Figueirense, a cultura do Figueirense não é ter tanta raça. E o Vinícius conseguiu. Mais um time técnico. Né? Isso, o Figueirense é mais técnico. Então, com a chegada do Vinícius, não é da noite para o dia, mas foi de 3, 4 jogos depois, a gente já viu o Figueirense determinado, raçudo, brigando até o último minuto. Sobre a situação do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série B, os adversários também, vamos tentar tirar algumas novidades aqui, a gente fala no próximo bloco aqui do nosso Debate Furacão. Fica por aí. Rádio Figueira, a rádio da maior torcida de Santa Catarina.